A Bíblia conta que Jonas foi engolido por um grande peixe e vomitado em Nínive. Mas há um detalhe curioso. Nínive não tinha mar, nem ficava perto do oceano. Como isso é possível? Milagre? Erro de tradução? Ou existe uma explicação escondida que quase ninguém fala? A história de Jonas é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Um profeta que, ao tentar fugir de sua missão, acaba sendo lançado ao mar e engolido por um grande peixe, onde permanece por 3 dias e 3 noites. Depois, o texto diz que o peixe o vomitou em terra firme. Até aqui, todos conhecem a parte mais impressionante do relato, mas quando o leitor atento continua a narrativa, surge uma questão curiosa e até mesmo desconfortável. Jonas deveria ir pregar em Nínive, a grande capital da Assíria. O detalhe é que Nínive não ficava perto do mar. E aqui começa o enigma. Geograficamente, Nínive estava localizada no coração da Mesopotâmia, às margens do rio Tigre, em uma região que hoje corresponde ao norte do Iraque. Era uma cidade imensa para sua época, famosa por seus jardins, muralhas e pelo poderio militar assírio. Mas havia um problema óbvio. O oceano mais próximo ficava a centenas de quilômetros de distância. Como poderia um peixe vomitar Jonas em Nínive se simplesmente não existia mar por ali? Esse detalhe levanta uma série de perguntas. Será que o milagre foi ainda mais extraordinário do que imaginamos, envolvendo uma viagem impossível pelas águas? Teria o peixe levado Jonas até um rio conectado à região da Mesopotâmia? Ou será que estamos diante de um erro de leitura, algo que foi interpretado de maneira equivocada ao longo dos séculos? Quando analisamos o texto, percebemos que a Bíblia não é detalhista em relação ao local exato onde Jonas foi colocado em terra firme. Isso abre espaço para interpretações, teorias e até mesmo controvérsias. Afinal, se a narrativa bíblica é tão específica em outros pontos, por que deixaria de ser clara justamente aqui, em um momento tão importante da história? O mistério geográfico, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica. Ele nos obriga a refletir sobre o que realmente aconteceu. Jonas foi literalmente vomitado em Nínive. Ou o texto esconde um detalhe que mudou completamente a forma como entendemos esse episódio? Essas perguntas nos conduzem ao próximo passo: explorar as possíveis explicações para esse enigma que atravessa séculos. Diante do enigma geográfico, surgem diferentes interpretações que tentam responder à pergunta: como Jonas poderia ter sido vomitado em Nínive se a cidade não ficava perto do mar? Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e curiosos propuseram teorias que buscam conciliar o relato bíblico com a realidade histórica e geográfica. Entre as explicações mais discutidas, 3 se destacam: o milagre literal, a hipótese da tradução e o simbolismo espiritual. A primeira delas é a leitura mais direta: o milagre literal. Para aqueles que creem na narrativa de forma sobrenatural, não existe contradição. O mesmo Deus que criou os céus e a terra poderia, sem dificuldade, fazer com que o peixe levasse Jonas até exatamente onde ele desejasse. Seria possível que o animal tivesse chegado a um rio ou até mesmo, de forma miraculosa, atravessado distâncias impossíveis. Nesse caso, a geografia não seria um obstáculo, mas apenas uma prova da grandiosidade do milagre. A segunda explicação envolve a hipótese da tradução ou interpretação. Muitos estudiosos apontam que o texto bíblico nunca afirma que Jonas foi vomitado diretamente em Nínive. O livro de Jonas, no capítulo 2, diz apenas que o peixe o vomitou em terra seca. Já no capítulo seguinte, Deus fala novamente com Jonas e o envia para Nínive. Isso sugere que o profeta primeiro chegou a um litoral, possivelmente próximo ao Mediterrâneo, e depois viajou até a cidade assíria. O detalhe, portanto, não seria uma contradição, mas uma questão de leitura mais atenta do texto original. Por fim,
existe a visão simbólica. Alguns intérpretes defendem que a história de Jonas não deve ser lida como um relato literal em todos os aspectos, mas como uma narrativa cheia de metáforas espirituais. Nesse sentido, o vomitar do peixe representaria uma libertação, um renascimento para a missão de Jonas. O foco não estaria em onde exatamente ele saiu, mas no fato de que ele recebeu uma segunda chance. Nínive, nesse caso, não seria apenas um lugar geográfico, mas um destino espiritual, o campo de sua obediência. Essas três explicações não apenas tentam resolver o mistério, mas também levantam novas perguntas. Qual delas faz mais sentido? Estaríamos diante de um milagre impossível de explicar, de uma questão textual ou de uma lição espiritual mais profunda? O enigma permanece em aberto, e é isso que torna a história ainda mais fascinante. Depois de explorar o mistério geográfico e as possíveis explicações, chegamos à fase mais importante da história de Jonas: a revelação e a reflexão que esse relato nos propõe. Ao analisarmos o texto bíblico com cuidado, percebemos que o peixe o vomitou em terra firme, mas não necessariamente em Nínive. Somente depois Deus fala com Jonas novamente, instruindo-o a cumprir sua missão na cidade assíria. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, muda completamente a forma como interpretamos o episódio. O foco não é o milagre em si, nem a distância percorrida, mas a oportunidade que Jonas recebe para obedecer e transformar a vida daqueles que o aguardavam. Essa descoberta abre espaço para uma reflexão mais profunda. Se olharmos apenas para a geografia ou para o tamanho do peixe, podemos nos perder em detalhes superficiais. A mensagem central da história vai além das medidas, das distâncias ou das condições naturais. Trata-se de redenção, de segunda chance e de cumprimento de uma missão maior. O vomitar do peixe simboliza, portanto, um renascimento para Jonas. Ele sai do ventre do animal, não apenas fisicamente, mas espiritualmente preparado para enfrentar o desafio que o aguardava em Nínive. Ao mesmo tempo, essa narrativa nos convida a pensar sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes nos sentimos engolidos pelas circunstâncias, presos em problemas que parecem impossíveis de resolver? Jonas nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma saída, uma chance de recomeço, e que essa oportunidade muitas vezes nos é dada exatamente quando menos esperamos. O peixe, nesse contexto, pode ser visto como um instrumento de transformação, um espaço temporário que nos prepara para o nosso verdadeiro destino. Assim, o mistério do peixe e da cidade sem mar deixa de ser apenas um enigma geográfico ou histórico. Ele se transforma em uma lição sobre fé, obediência e esperança. Não importa onde Jonas foi vomitado, mas o que ele fez com a segunda chance que recebeu. E essa é a pergunta que fica para nós. Estamos prontos para reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem em nossas próprias vidas, mesmo quando parecem improváveis ou impossíveis. A história de Jonas, afinal, continua viva. Ela nos desafia a olhar além do literal, a questionar, a buscar sentido e a encontrar coragem para seguir a missão que cada um de nós recebe. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente suas ideias para que possamos trazer ainda mais mistérios. Até a próxima!